Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão conosco para mais um culto ao nosso Deus. Muito bem-vindos à Igreja Batista Boas Novas, nosso culto virtual, por enquanto, né? E hoje, assim, com um pequeno probleminha, por isso que nós estamos iniciando um pouco mais tarde, mas o mais importante é que você está aí e que, conectados, nós vamos adorar ao Deus eterno todos juntos. Bom, sabe que hoje é um dia especial para a gente. Hoje é o dia do pastor. Hoje é o dia do pastor. A nossa igreja, ela tem uma história de investimento na formação de pastores. Hoje, nossa igreja tem 2 pastores consagrados ao ministério pastoral, eu e o pastor Cacá, e temos também o seminarista, o Carlão, que já faz parte da nossa equipe pastoral, né? E também a nossa igreja tem na sua membresia uma pastora Elisângela, devidamente consagrada, inscrita na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então, hoje é um dia especial nesse sentido, que nós estamos comemorando o dia do pastor. E eu queria criar uma dinâmica, uma interação entre nós, tá bom? É assim, muitos de vocês já tiveram, assim, experiência em outras igrejas e tiveram pastores que foram importantes na vossa caminhada da fé. E aí, dá para você pensar? Dá para você lembrar o nome de um pastor que foi importante na sua caminhada da fé? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te dar a oportunidade hoje para você fazer uma homenagem a esse pastor que passou pela sua vida e que foi importante na sua vida. Então vai ser assim, ó, você vai colocar aí no nosso chat, eu gostaria de homenagear o pastor fulano de tal. Aí você escreve o nome dele, tá bom? Do pastor. Aí, no finalzinho do nosso culto, nós vamos falar o nome desse pastor e vamos orar por ele, tá bom? Tem aí pastor importante na sua história de vida? Escreve aí pra gente, escreve aí, tá bom? Ó, a palavra do Senhor diz assim, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que declaração bonita do salmista ao Senhor, não é? Ele é isso para você também? Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é libertador, ele é soberano. Vamos fazer assim? Vamos ter um tempo de adorar a Deus por quem Ele é. E nós vamos fazer isso cantando a primeira música que fala assim, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Vamos lá? Canta com a gente, vamos lá. Céus, Tu és Senhor.
comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te encontras comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me
que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. O verbo que trouxe o mundo à existência, o Cristo e o Messias, Filho de Deus, Filho de Teu trono eterno é. Aleluia. Juiz e raiz de Davi. A morte não te silenciou, tua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, a rosa de Sarô. Trono eterno é. Aleluia. Juiz e raiz de Davi. Aleluia.
trono eterno é. Aleluia. Juiz e raiz de Davi. A canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Que minha alma canta, a esperança que não falha. Essa canção mais viva que minha alma canta, o trono eterno é. Juiz e raiz de Davi, aleluia. Teu trono eterno é, aleluia. Juiz e a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. A esperança que não falha. Eu sou o Fernando. Eu sou a Meire. Eu sou o João. Eu sou a Fernanda. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância da célula nas nossas vidas. Tem sido muito importante ter esse momento de compartilhar com os irmãos. É uma oportunidade de estarmos juntos todas as semanas, falando um pouquinho sobre a palavra de Deus e aprendendo mais cada dia. A célula é um momento onde nós louvamos, onde nós fazemos os nossos pedidos de orações e temos um momento de cuidarmos uns dos outros. Se você ainda não participa de uma célula, procura uma mais próxima para você participar. Tenho certeza que você vai edificar a sua casa e a sua família. Tchau, fica com Deus. Olá, boa noite, graça e paz. Você viu mais uma família falando aí? Ô Fernando, você tá muito sério nessa gravação aí, rapaz. Que isso, você não é assim? Apesar de você ser palmeirense, você é gente boa, entendeu? Tudo bom, gente? Algumas coisas aí aconteceram no começo do nosso culto, né? Mas já estamos no ar, já estamos juntos, tá bom?
essas coisas aí da tecnologia, mas a gente está resolvendo. A gente está caminhando juntos aí para cada vez menos isso acontecer, tá bom? O que importa, sabe o quê? Que a gente, como povo de Deus, nós estamos juntos adorando ao Senhor. E não importa se foi às 19 ou às 19h15 que a gente entrou, agora a gente está junto. Aliás, por falar em estar juntos, esse mês a gente recebeu o decreto aí de que nós poderíamos voltar aos nossos cultos presenciais, mas teríamos aí um monte de restrição, né? Então a gente conversou, oramos a respeito disso, estamos montando um plano de retorno dos cultos presenciais. Ainda não temos uma data definida, mas estamos definindo os critérios e tudo mais, e a gente vai estar anunciando isso. Uma coisa é certa, este mês a gente ainda não tem culto presencial aqui, combinado? Mas eu sei que você está aí ligado e conectado aí, então, como diz um pastor, amigo nosso, virtual não é oposto de real. Certo? Então, nós estamos sendo igreja onde estivermos. Aí na sua casa. É uma igreja, é uma parte da família do Senhor. Então, fica ligado aí que a gente vai conversando e vai avisando aí quando a gente tiver novidade, ok? Por falar em novidade, olha só, quem entregou a vida para Jesus Cristo, assistindo nossos cultos, e quem está caminhando, ou começou a caminhar conosco aí, e deseja se tornar membro, parte desta comunidade, a comunidade Boas Novas aqui em Sorocaba, nós iniciamos uma nova turma para ser membro da nossa igreja, que a gente chama de Descubra. Então, apesar de hoje ter tido a segunda aula, ainda dá tempo de você participar dessa turma. Mas você precisa urgentemente mandar um recado nesse número que está aparecendo aí. Eu tinha feito um outro post nesse culto aí, não é esse post aí, era um novo que eu tinha posto aí para a data de hoje. É desse mesmo, só que eu aumentei o Descubra, o número está maior, mas enfim, fica esse aí. Então, ó, tá vendo esse número aí? Agora não está mais o número, agora está eu, né? Agora voltou o número, olha a situação, né? Manda um recado, esse aí é do Carlão, é o nosso seminarista aqui, nosso pastor também, né? E manda um recado para ele, e você que está sentindo a direção aí de Deus, de poder fazer parte da nossa turma, da nossa comunidade, você manda um recado para ele e fala assim, Carlão, como é que funciona isso daí? Eu quero participar. E aí ele já manda os links, informa você, manda o material e a gente já começa uma caminhada junta, tá bom? Obrigado, gente. Olha só, continua, eu estava dando uma olhada antes de a gente entrar aqui, quanta gente está postando homenagem aos pastores, mas que legal, que legal. Então continua colocando aí. Coloca aí o nome de um pastor ou de outros pastores que você gostaria de homenagear que passou pela sua vida, que fez parte, que marcou, que abençoou você, sua família. Hoje é considerado o segundo domingo de junho, o dia do pastor, né? Então, nós vamos no final deste culto, nós vamos orar pela vida de todos esses que foram citados aqui, agradecendo, pedindo a bênção, daqueles que já partiram, agradecendo a Deus, porque passaram pela sua história e marcaram com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, tá bom? Continua colocando aí, posta aí os nomes aí dos pastores que vocês queiram homenagear. A gente... Apesar de tudo que está acontecendo, nós estamos aí caminhando para entrar o 4º mês de isolamento, vamos dizer assim, de pandemia, né? E muita coisa aconteceu, está acontecendo, a gente mal consegue se adequar a uma situação e ela já muda de uma semana para outra, não é verdade?
como eu tenho conversado com pais que assim tiveram que se adaptar, ou se adaptavam com a escola de seus filhos. E o pessoal está aí. Todo mundo tentando fazer a vida funcionar. E apesar de tudo isso, o nosso jeito de adorar a Deus, mudando aqui, né? Dando saudade de ver o povo. Às vezes a gente vê algum na rua, ou alguma situação que a gente encontra com alguém assim, bate aquela saudade, não está dando uma saudade de a gente ver o povo de Deus reunido na igreja? Mas por enquanto a gente não pode. E apesar de tudo isso, é o momento da gente agradecer a Deus, porque a gente está vivo, a cada dia o Senhor renova as forças, a fé e a coragem. Agradecer a Deus pelo povo que pode sair para trabalhar, por aqueles que não podem ficar em casa, para que a maioria de nós possa ficar. Então, pense um pouquinho, é o momento também da gente agradecer a Deus pelo que está acontecendo, por aquilo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada escapa do controle de Deus. Gosto de dizer, como eu já disse várias vezes aqui nos cultos nossos, que não há pane no céu. Deus não se equivoca, Ele não erra. Então tudo está sob o controle de Deus. Então vamos confiar. E por falar em confiança, nós vamos adorar o Senhor agora. E a gente vai ter um momento de dedicação. Então assim, você que já recebeu este mês, seja ele por mês, seja ele por quinzena, seja ele por semana, é o momento da gente agradecer a Deus. Nós vamos louvar, nós vamos adorar e nós vamos ter um momento de poder contribuir. Daqui a pouco vai ter aí na sua tela os nossos dados bancários. E aí você aproveita, tira uma foto, tira um print dela aí e pense no Senhor. Pense que o Senhor está no controle, inclusive da sua casa, do seu lar, das suas finanças, do seu trabalho, ou da falta dele. O Senhor está cuidando, tenha fé. Então, enquanto adoramos ao Senhor, vamos colaborar, vamos juntos cuidar da família da fé, cuidar do seu amor, da sua confiança, da sua fidelidade ao Senhor. Vamos lá? Vamos adorar? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei
não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Quero que você abra sua Bíblia no Antigo Testamento. Tem lá no livro de Juízes, no capítulo 7, versículos 1 a 12. Nesse texto, eu queria falar sobre um tema que eu gosto muito. Vitória de Deus para os grandes desafios. Vitória de Deus para os grandes desafios da vida. Você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você bater o olho no texto e vou lendo o texto à medida em que vou falando. Mas eu quero começar falando a respeito dos grandes desafios da vida, diante dos quais a gente espera obter vitória. Você tem, não é? Você tem os seus desafios pessoais, você tem os seus projetos pessoais, mas você também tem as suas lutas pessoais. E quando eu estou falando com você a respeito de vitória, quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre gosto de evitar o que eu chamo de confissão positiva ou triunfalismo, que é aquela ideia ou aquelas frases que a gente pode falar que dá a impressão para você de que sejam quais forem os desafios, sejam quais forem as suas lutas,
tudo vai terminar bem de acordo com como você espera que termina. Então é muito fácil para mim falar assim, não, vai vir vitória daqui, vai vir vitória de lá, do jeito que você quer. Eu gosto de falar sobre esse assunto. E o texto de hoje, por exemplo, é uma história de vitória que tem um final positivo. Mas a Bíblia nunca deixou de narrar algumas histórias cujos finais não foram positivos na nossa perspectiva. Eu gosto de citar, por exemplo, a vida de João Batista. João Batista foi um grande servo do Senhor. Ele deu a vida pela proclamação do reino. Ele foi preso e havia expectativas em Jerusalém, no seu tempo, de que ele fosse solto. Mas do nada, uma moça pediu para o rei que desse de presente para ela, provavelmente induzida pela mãe, a cabeça de João Batista. E assim terminou a história de João Batista. Ele estava preso e o rei Herodes foi lá e mandou cortar a cabeça dele. Então, sob a perspectiva de um triunfalismo, de uma confissão positiva, a história de João Batista é estranha. Mas eu tenho que dizer para você que mesmo João Batista foi um grande vencedor. João Batista foi o grande vencedor porque as vitórias que Deus tem para a gente são deles. É Ele quem dá para a gente. E Ele sabe o hoje, o amanhã e o futuro. Então não é porque uma história não termina bem sob a nossa perspectiva que não houve vitória de Deus lá. Porque na verdade, a grande vitória de Deus para todo ser humano está em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia também diz assim que nem a morte, que nem os anjos, que nada nos separará do amor de Deus. Então eu quero falar sobre vitórias de Deus para os teus desafios nessas perspectivas. Com base nesse texto, por quê? Porque esse texto fala a respeito de um tempo em que o povo de Deus estava diante de uma batalha, estava diante de uma luta. E para essa luta, Deus tinha um homem que ele tinha escolhido para liderar o povo dele, que era Gideão. Então, assim, seja qual for o final, em todos os momentos, Deus tem vitórias para o povo dele. E essas vitórias são dirigidas por Ele próprio. Ele nunca abriu mão de dirigir o povo dele. Entretanto, sempre convocou pessoas para cooperar com ele. Foi o caso, por exemplo, dos patriarcas. Abraão, Deus tinha um projeto de formar uma grande nação e chamou Abraão. Foi o caso, por exemplo, dos juízes que cuidaram do povo de Deus do passado em nome de Jesus, em nome do Senhor. Os reis de Israel, os sacerdotes, os profetas, ainda que a Bíblia fale que muitos deles fizeram a coisa errada, muitos sacerdotes e muitos profetas eram homens bons, tementes a Deus, que Deus usou. E Ele continua usando hoje pessoas, ele usa os pastores. Vamos aproveitar hoje o dia do pastor. E você sabe, porque eu vi que você colocou lá no nosso chat o nome de alguns pastores que passaram pela tua vida e que foram significantes para você. Então Deus usa pessoas, usa os pastores, usa líderes, usa professores da escola bíblica dominical, usa gente disposta e disponível para Ele, para as suas vitórias, que Ele quer dar. Mas para que a gente vá bem, seja qual for o final, se o final for feliz na nossa perspectiva,
ou se não for feliz, em qualquer circunstância, eu gosto de destacar nesse texto que Deus sempre tem alguns pré-requisitos para nos dar a vitória. Foi como aconteceu aqui com o povo de Israel, nesse momento em que o povo de Israel estava para enfrentar uma batalha. E nessa batalha aqui, o Gideão, como eu já disse, que Deus tinha chamado para liderar o povo, ele tinha formado o seu exército e Deus olhou para aquele exército e falou com Gideão assim: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim. Olha só, o exército de Gideão, nós vamos ver daqui a pouco, nem era muito grande. Mas quando Deus olha para aquele exército, ele fala assim, é muita gente. E o que Deus está preocupado aqui é o seguinte, é que se esse povo vencer com esse número de pessoas, eles vão se vangloriar, eles vão se orgulhar. Toda vitória vem de Deus. Tudo aquilo que nós obtivermos vem de Deus. E Deus faz questão de que a gente reconheça isso e de mostrar isso. Portanto, na caminhada da vida, seja nas lutas, seja nos desafios que você tem, uma das coisas que Deus exige de você é humildade. É mesmo, eu estou falando de simplicidade. A humildade de reconhecer de que você não é forte. A humildade de reconhecer de que você não tem o controle. De que você não é capaz. A não ser na força e na direção de Deus. Deus dá esse destaque aqui, ó, Israel pode se vangloriar contra mim. É isso que Deus fala aqui. Israel podia dizer, essa vitória é minha, eu que conquistei. Isso é verdade também quando o assunto é salvação, sabia? Porque no quesito salvação, tudo foi Deus que fez. Foi Deus quem amou você. Foi Deus que por amor mandou Jesus Cristo para morrer por você. Foi Deus que fez você se confrontar com esse evangelho da salvação em Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus que moveu no seu coração, ou que move o coração das pessoas, para que as pessoas creiam. E é Deus no Espírito Santo que sela com o selo de sua propriedade aquele que crê. Enfim, não é o que eu faço, não é a esmola que eu dou, não é a disciplina espiritual que eu cumpro rigorosamente, não é a cesta básica que eu dou, não são as coisas que eu ofereço para as pessoas, não, é Deus. E o que Deus espera da gente, o que Deus espera de mim e de você, é simplicidade e humildade para reconhecer que todas as coisas vêm dele. Uma outra coisa que eu gosto muito desse texto é que Deus falou bastante com Gideão. Já começa assim, ó. E disse o Senhor a Gideão. Isso aparece 4, 5, 6 vezes aqui no texto. E disse o Senhor para Gideão. E eu gosto muito disso, porque eu fico a perguntar assim, como foi que Deus disse o que disse para Gideão? Que estratégia ele usou? Como foi que Gideão escutou Deus falar? E por que Gideão, quando ouviu alguma coisa sobrenatural, ou alguém falando com ele do sobrenatural, entendeu que era Deus que estava falando com ele? Não desafio isso?
E eu estou para te dizer o seguinte, sabe por que que Gideão ouviu Deus falando, sabia que era Deus falando, conhecia a voz de Deus? Porque Gideão vivia na intimidade com Deus. Porque Gideão vivia na presença de Deus. Gastava tempo com Deus. Então, assim, se por um lado, na caminhada da vida, você precisa de humildade para reconhecer que tudo vem de Deus, por outro lado, você também precisa de ter intimidade com Ele, para poder entender se aquilo que você está querendo é de Deus, para poder ouvir o sim de Deus, para poder ouvir o não de Deus. Ninguém caminha bem com Deus se não tiver intimidade com Ele. Ninguém. Ninguém. Então, dos pré-requisitos para que Deus nos conduza em vitória é humildade. E o outro é intimidade. Mas eu gosto de uma outra coisa aqui do nosso texto, que foi quando Deus disse para Gideão assim, Gideão, é muita gente que tem contigo. A gente precisa fazer alguma coisa. E Deus deu uma ordem para Gideão lá, e disse assim, olha, peça para todos aqueles que estão com medo, todos aqueles que estão acovardados, peça para que volte. E essa parte do texto faz a gente descobrir que o exército de Gideão era mais ou menos composto por 32 mil homens. Porque naquele momento ali, um monte de soldado foi embora. E Deus olha e fala assim, ainda tem muita gente. E aí Gideão vai fazer um outro teste. E daqueles 32 mil soldados que estavam com Gideão, depois dos 2 testes que foram feitos, sobraram 300. 300. E eu gosto dessa parte aqui por causa do seguinte. Gideão era humilde diante de Deus. Gideão tinha intimidade com Deus. Mas um pouco antes, no capítulo 6, quando o anjo vai conversar com Gideão para fazer a convocação, o anjo já chega para Gideão e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Na sua relação com Deus. Mas que história é essa? Que tipo de valentia é essa? Ser nervoso? Ser alguém que sai chutando todo mundo? Nada disso. É a força e a coragem suficiente para ouvir Deus falar e fazer o que Deus está mandando você fazer. Agora, você vai ouvir Deus falar na palavra. A palavra vai te ensinar. Então, se você está querendo prestar atenção em Deus, vai para a palavra. E aquilo que não está na palavra, que Deus quer te mostrar um caminho, Ele vai falar com você de joelhos dobrados pelo seu espírito. Então, você tem que ser valente o suficiente para dizer não para a sua própria vontade. Você tem que ser valente o suficiente para sacrificar o seu querer, os seus desejos, quando Deus te dá uma ordem para você cumprir. A palavra de Deus, ela tem que ser mais forte na sua vida do que o seu próprio desejo. É nesse sentido que Deus te conduz em vitória. Quando você é valente o suficiente para buscar a Deus em intimidade, ouvir o que Ele tem para você e fazer. Por outro lado, essa história de Gideão aqui é muito bonita, é muito inspiradora, né? Muito inspiradora. Coincidentemente, vindo para cá, liguei o rádio do carro, estava lá, a primeira frase que saiu na música, que apareceu lá é assim, como os 300. É uma música nova que tem por aí, que a igreja nem canta ela ainda. É uma referência a esse negócio aqui. Que foi o quê? Que Deus eliminou da frente de Gideão, dos 32 mil soldados, Ele eliminou 31.700 e deixou 300. E é claro que Gideão ficou assustado.
Agora, quando ele ficou assustado, Deus percebeu que ele estava com medo. E aí então, aqui no nosso texto, no versículo 10, se você está com o texto aberto aí, olha o que Deus diz para Gideão. Se você ainda está com medo de descer, no caso aqui Gideão com o exército ia atacar um inimigo que estava tentando invadir o território deles lá. Se você está com medo, desce tu e o moço que está contigo ao arraial. O moço era aquele mais jovem, que geralmente era escudeiro, que carregava as armas, que ajudava. Deus falou assim, você está com medo? Então faz o seguinte, dá uma espiadinha lá no inimigo. E Gideão fez isso. Ele foi assim, por entre as montanhas, subindo, sobe um morro, sobe o outro, até chegar num lugar onde ele pudesse enxergar o inimigo e o inimigo não vê-lo. E quando ele bate o olho no inimigo, olha só o que a Bíblia diz. E os midianitas, e os amalequitas, e todos os filhos do Oriente estavam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar, em multidão. Se é eu, que subi aqueles morros lá para espiar o inimigo, e eu olho para os inimigos lá no vale, e olho para o céu e digo assim, Senhor, você está de brincadeira. Né? E olha só, que Deus percebeu que Gideão estava com medo. Mas Gideão viu todo aquele exército e ele provavelmente deu uma olhadinha para o céu. Mas sabe o que ele fez? Ele confiou. Ele confiou. Ele confiou que Deus ia dar a vitória. E nessa confiança, ele preparou aqueles 300 soldados para atacar aqueles milhares e milhares e milhares de soldados montados em camelos, que no vale parecia como uma multidão de gafanhoto, como grão de areia no mar. Ele confiou. E é assim, né? Às vezes aparece uma coisa na sua frente e você fala assim, não dá, impossível. Mas se é de Deus, experimenta confiar. Confia. Olha para o Senhor e fala assim, ó, esse negócio aqui não é para mim não. Mas é para o Senhor, e se o Senhor está dizendo, eu vou. Talvez até Gideão pudesse falar assim, tá bom, Senhor, é para eu morrer hoje? Então eu morro. Mas ele foi. E todas as vezes que eu prego sobre esse texto, e eu já preguei um monte de vezes, eu gosto de lembrar assim, que tem coisa que Deus sabe, que a gente não sabe, e que Ele não conta pra gente. Ele não conta. Olha só, ele podia ter dito para Gideão, Gideão, vai lá, vai acontecer assim, ó, você vai colocar os 300 homens lá, eles vão estar com tochas dentro de vasos, e vai tocar a trombeta, quando a trombeta tocar, vocês vão quebrar os vasos, vão aparecer as tochas, o pessoal lá, os inimigos que são milhares e milhares, eles vão se assustar, e eles vão guerrear contra eles mesmos. Enfim, você não vai fazer nada, deixa que eu faço. Ele podia ter dito isso, não disse. Tem coisa que Deus sabe que a gente não sabe. E Ele não disse. Sabe por quê? Porque Ele quer saber até onde vai a nossa fé, a nossa confiança nele. Nele. Então assim, são muitos os desafios que você tem na sua vida. Você precisa de humildade. Você precisa intimidade com Deus. Você precisa valentia para fazer a vontade de Deus. E você precisa confiar.
Tem muitas lutas que você enfrenta e você vai enfrentar na sua vida. Nem todas as nossas lutas terminam bem. Lembra que eu já falei de João Batista? Eu posso citar outros também. Eu posso citar Estevão, por exemplo, que era um grande pregador do Evangelho e morreu apedrejado. Seja qual for o final, não é o fim. Porque o fim é estarmos na presença do Deus eterno. Então, nas lutas ou nos desafios, seja qual for a circunstância, Deus vai te conduzir em vitória. Porque Ele sempre conduz o povo dele em vitória. Mas Ele pede assim para você, seja humilde, confie em mim, dê a glória para mim. Ele pede assim para você, viva comigo, experimenta ouvir a minha voz, passa tempo na minha presença, que você vai me escutar. Ele pede para você, seja valente, quando eu te disser para você fazer uma coisa, faça. Faça. E confie. Então, humildade, intimidade, valentia, confiança em quem Deus é. Deus, como eu já disse no início, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito. É o dia do pastor e eu estou aqui como um pastor diante de você. Lembrando que Deus usa muitas pessoas e eu estou com o privilégio hoje de dizer para você, seja humilde em reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, porque Deus o mandou para ser Salvador da sua vida. Seja humilde. Com Jesus, viva na intimidade com Deus. Com Jesus, seja valente para fazer diferença no mundo a partir da experiência de imitar Jesus na sua vida. Siga pela vida confiante em Jesus. Você precisa vencer com Deus. E essa vitória está em Jesus. Por isso que eu repito o que Paulo disse, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Entregue a sua vida a Jesus. Quando você fizer isso, você não vai conhecer nada de Deus ainda. Mas a gente está aqui para te ajudar. Se você quiser fazer isso, ter essa caminhada com Deus, avisa a gente, manda um oi naquele WhatsApp lá do Carlão, manda um oi para ele que você vai ver que a gente vai rapidinho responder para você e vai estar junto com você. Eu vou fazer uma oração para você e depois nós vamos ter aqui aquele tempo de homenagem aos pastores, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrir esse texto e falar sobre ele. O Senhor sabe que eu gosto muito de falar nesse texto, porque esse texto chama a gente para confiança em Ti, para intimidade contigo, para humildade, para valentia. Ó Deus, se tem alguém que está aí do outro lado, que ainda não entregou a vida a Ti, e que está tentando alcançar vitória espiritual, tentando encontrar salvação nas suas próprias forças, que seja humilde, que por meio de Jesus passe a ter uma nova convivência contigo, que entregue a vida ao Senhor, por Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Vamos ver os pastores que foram homenageados aí. Chega perto aqui, chega perto aqui. Vamos lá. Carlão do céu, tem pastor, hein? Tem? Tem uma lista Tem aqui e muita não gente. para de chegar. Então senta aí no sofá, você Não senta. para de chegar. Graças a Deus, né? Mas para agora, tá? Para agora, senão não vamos ficar aqui. Já começamos atrasado o culto. Né? Então vamos lá, ó. O esquema é o seguinte, ó. O projeto é o seguinte. A gente vai falar o nome de pastores. E depois nós vamos orar por esses pastores. E você que deu o nome pra gente. Eu tenho alguns nomes repetidos aí, Carlão. Fala uma vez só. Assim, com Tá bom? certeza. Cada pastor,
uma vez só. Tá? Bora? Quer começar aí, pastor Cacá? Pode ser. Vamos lá. A Arlete pede pelo pastor Ausberto Bressani. A Cara, é Vera bom. Demarque, pastor Elias. A Kelly e a Débora pelo pastor Cacá. A Tânia pelo pastor Ivan Gonçalves. O Edgar pelo pastor Bartimeu Vaz de Almeida Júnior. A Marilda pelo pastor Júlio. A Meia pelo pastor Alfredo Celso Ferreira. Quem mais, A Carlão? Fátima pelo pastor Lamarque. O Roberto pelo pastor Hélio Stuaz Lima. Opa, aqui a gente... Esse nome é doido mesmo. É o pastor Hélio Schwartz Lima. É um menino bom. É isso daí. Vai ter alguns que vão repetir aqui, né? Ó, o Paulo Tescaro pelo pastor Cacá, Elias Carlão, Marcos Mas, pastor Marcos Eu Mas. conheci o Marcos. Cara bom, hein? É? Acho que ele tá em missões hoje. Ó, que Bom legal. menino. Bom menino. A Kátia pedindo pelo pastor Elias. A Érica pelo pastor Eli Fernandes de Oliveira. Bom. Pastor leu muito tempo na Igreja da Liberdade de São Paulo. Carlão. Show. O Fernando e a Meire pelo pastor Ademir Caetano Alves. A Fernanda pelo pastor Edinaldo Melo. O Sidney pelo pastor Celso Pedroso Frontão. Ó, Olha o Ferdinando aqui, ó. Ferdi. Ferdi. Toma jeito, hein, Ferdi? Pastores Silas Costa, Elias Soares e Raimundo Nonato. Ele falou que é da Terrinha Santa lá. todos eles. Terra Prometida. Pastor Silas Costas foi meu professor. Ó, cara. Já está em memória. Professor de grego. Oh. É, grande homem de Deus. E a gente lembra com muito carinho, né? Não é? A Silvana Pedroso também pedindo por nós. A Vanessa do Sato pedindo pelo pastor Lisânias. Lisânias, hein? Lá, Igreja Batista do Morumbi. Do Morumbi. Legal. Teve com Covid, espero que já tenha. Parece que ele estava melhor, viu? É, a gente tem espero que tenha notícias sarado aí. já. A Tatiane pedindo pelo pastor Edson. Só tá Edson aqui. O que mais, ô Carlão? Ó, eu coloquei aqui também, além dos pastores aqui, né, que isso aqui é homenagem ao vivo, aqui o pastor Moisés Moura e pastor Edgar Donato. Aí. Muito me abençoaram muito a minha casa. Esse é seu. Opa! Ótimo. Tem o Edilson também, ó, pelo pastor Ausberto Bressani. Esse Bressani era cara bom, hein? Eita, menino bom. A Fátima pedindo pelo pastor Elias, a Tânia por nós e pela Elisângela Nantes. Pastor Elisângela. Pastor Elisângela. O Luiz da Tati, pastor Edivaldo Araújo. E o Márcio pelo pastor Edivaldo Lima e Silva. E aí, Carlão? Olha, a Silvana pelo pastor Júlio. Deixa eu ver aqui, tem os repetidos aqui. Marilda A gente também aqui. citou o nome dele. Pastor Júlio de Oliveira, isso. Aham. A Andresa pelo pastor Epaminondas e Paul Vargas. Ó. Aí já está internacional demais. Aí, É. Mas vamos lembrar do nome aqui citado. É isso aí. A Bruna Neri pelo pastor André Santana. A Thaís pelo pastor Júlio, de novo. A Célia Vieira por nós. Obrigado. Tá a Erci aqui, né? Mas é o Demarque, né? Erci, ninguém conhece o Erci. Né, Só conhece Demarque? o Demarque. Gente boa, santista. Pensa num cara bom assim, né? Pedindo, a Alcilene também pedindo pelo pastor Eliaque Rodrigues Pedreira. Eliaque ou Eliaquim? Tá Eliaque aqui, né? Não sei. Tá, fica os dois, então. Fica os dois. O Sato pelo pastor Adroaldo e Ricardo Tassini. Legal. A Silvana pelo pastores Aguinaldo Mantuan Ô, Guina. Ô, Guina, Ó, ô, Guina, ei, Guina. e o Bartimeu Vaz de Almeida. Bartimeu, mesmo Olha. citado pelo Edgar, pastor, em memória já, da primeira igreja batista de Santo André. Olha, o Zaleusco aqui também lembra do pastor Ivênio dos Santos. Ô, E o Ari Veloso. É, Ari Veloso, palmeirense bom, né? E Vênio teve com a gente. verdade. Show, show. A Judite pelo pastor Antônio Abuchaim. É isso? Acho que deve falar assim, né? Deve ser. A Maristela, Ô, Maricela, agora tá a raiz, quer ver? Fala aí. pastor Edgar Evangelista da Costa. Esse cara, esse pastor, ele fundou, ou ele ajudou no crescimento desde pequenininha da Igreja Batista no Alto da Moca. Tem uns terrenão lá, a igreja.
E correu atrás dessa aí tudo. Valente, valente. Ó, Menino valente. tá, é muito boa aqui a homenagem, né? É, Graças a é Deus. isso mesmo. A Júlia Marques, pelo pastor Vanderlei Nóbrega. E aí, Carlão? O Diego, pelo pastor Lamarck, Lamarck. Luiz Henrique. Luiz Henrique, Né? Luiz Henrique foi né? pastor com a gente aqui. Foi um tempo Né? aqui da nossa igreja, né? Saudades, saudades. A Geisa também pelo pastor Natanael. Boa, boa. Natanael Gabriel da Silva e Dona Jesuína. Jesuína isso também. Oh, gente boa, né? O Emídio, por nós, e pedindo pelos futuros pastores, Carlão e Gabriel. Gabrielzinho. Carlão é seminarista, mas já faz parte da equipe pastoral. Então, né? Gabriel, Ele tá nosso patinando ainda, mas seminarista. vai chegar lá, né? Já. E nós temos também, rapaz, nós temos uma safra boa de futuros pastores. Uma meninadinha Verdade. vai substituir nós tudo. Ainda não, tá? Ainda não. Deixa eu começar primeiro. Deixa eles fazerem o curso primeiro. Né? Mas vão ser bons pastores, certamente. Olha, a Aline Machado ó, pedindo por nós três aqui. Legal. Né? A Sonja lá, por nós também. Dona Sônia. A Márcia Mendes, pastor Elias e pastor Jorge Bruno. Jorge Bruno. Não conheço não, mas a gente vai orar por ele. E aí, Carlão? Olha, também aqui estamos repetindo aqui. E aí o Lino. A gente está sendo bem citado aqui. Isso, Obrigado pelo carinho, viu, gente? É Muito nóis. bom. É nóis. Muito bom mesmo. E aí tem o Lino também pelo Edinaldo Batista Rocha, o Edson Vicente do Nascimento, pastor Elias. E o Elias Soares. Esse eu não conheço. O pastor Edinaldo foi pastor da primeira igreja batista em Vila Maria, onde o Lino se converteu. Nossa, que história, hein? Primeiro ele se converteu a Raquel, que já era daquela igreja. Aí depois ele se converteu a Jesus e ó, tá firme até hoje. Aqui o Edgar falando, citando a gente, lembrando a gente aqui, ó. Edgarzão? É, Edgar citando a gente aqui. Edgar, grande abraço. A Jordana também. O Moisés, agradecendo sua vida. O Moisés Neres? Eu acredito que sim, só tá Moisés deve ser. aqui, né? Deve ser. A Helena, pastor Elias e pastor Cacá. E que mais aí, Carlão? A Ana aqui, ó. A Ana Borges A Ana fez uma lista, hein? aqui, ó. Colocou nós três aqui. O pastor Jonas Borges da Luz, pastor Carlos Henrique Ribeiro, pastor Valdeci Dias e pastora Maria Luísa Dias. Legal. E é legal que lá no chat, lá, ela contou a história de cada um deles que fez parte da vida. Bem legal. A gente, infelizmente, não está contando a história que você escreveu lá, porque senão... Mas você pode acessar lá no chat, você consegue ler, Veja tá? lá, veja lá. O Diogão, né, Carlão? Opa! Agradecendo pelas nossas vidas. A Vera Demarque. Vera Demarque, Que saudade. legal. Um abração pra você, viu, Vera? Agradecendo pela sua vida. O Elcio também. Ah, o Elcio, vamos assistir junto com a Vera aí. O Elcio é liso, hein? Se o Demarque é esperto, o Elcio é o professor. Vai, Carlão. Eles são irmãos. Opa, peraí que atualizou aqui. Peraí. O Jorge Melo também pelo pastor Osni Valverde, pelo Reginaldo e por nós três. A Aline lembra aqui também do Gabriel. Gabrielzinho. Isso aí, Gabrielzinho. Isso aí. A Rose também pelo pastor Tomé Fernandes e Paulo Tomé. Pascoal. Tomé Fernandes é um pastor missionário, fora do Brasil muito tempo. Ai, que grande legal. servo do Senhor. Que legal. A Dani do Reginaldo, nós. E o pastor Francisco. Chicão. Chicão. Ô, Chicão. E a Rose, agradecendo a vida do pastor Irlan Azevedo. Ô, esse é bom, hein? E Wagner Vailate. Oi, Conhece? Só cara bom aí. Só gente boa, graças a Deus. Ufa, vencemos. Acabou? Acabou. Não, acabou, os 500, né? Chegamos lá. Mas é legal, sabe por que é legal? Porque o reino de Deus, ele é desse jeito aí, sabe? É um ajudando o outro, né? E a diferença entre nós e vocês... Olha lá, hein? Presta atenção no que você vai dizer, hein? É que nós fizemos seminário. Porque, assim, eu entendo que o pastorado é um dom do Espírito Santo. Mas existem outros dons, né? Mas nós fizemos seminário e aprendemos no seminário, entendendo o chamado de Deus, fomos estudar para lidar com a coisa.
E nós temos o privilégio que outros pastores não têm. Por exemplo, nós somos pastores de tempo integral. Por isso que a gente tem a oportunidade de estar disponível, né? Muitos colegas nossos não têm condições de ser um pastor de tempo integral, né? Às vezes o ministério para ele é prioridade, é integral, mas nem sempre a igreja tem condições de mantê-lo integral. Então a gente tem essas vantagens por poder estar disponível, por servir a igreja a todo tempo, porque é assim que a igreja quis. Você sabe que quando eu fui convidado para ser pastor aqui na Boas Novas, no século III antes de Cristo, né? Você tinha cabelo ainda? Oh, muito, né? É uma coisa interessante que era assim, a igreja ela era bem pequena e infelizmente estava num momento de evasão. Mas os irmãos queriam um pastor de tempo integral, né? Por causa da visão, do cuidado. Eu acho que todo ministério pastoral tem que ser de tempo integral, embora não seja possível. Não é possível, mas tem que progredir para isso, né? E a igreja tem que cuidar bem dos seus pastores mesmo. Acabou aí? Acabou. Deixa eu ver se não chegou mais aqui. Não, chega. Não. Não chegou mais. Não, é que eu queria falar que hoje é aniversário da Vela Marques, Sim. do Djalma. Ô, Vera, Aniversário parabéns. da Vera hoje. Deus abençoe sua Né? vida, viu? Aniversário de Parabéns. casamento do Paulo e da Simone Lima. Né? A Simone é uma santa, né? A Simone é santa. Toma jeito, hein, Paulo? Um abraço para vocês. Amanhã é aniversário do Isaías. Oh, que legal. O irmão Isaías da Esther. Da Esther. Eu cheguei uma vez lá e a Esther estava brava com o Isaías. Mas brava. Mas porque ela comprou um fogão novinho. Novinho, brilhando. E o Isaías, para dar uma cara de bom marido, ele pegou um bombril e foi esfregar o fogão. Foi limpar. Mas manchou todo o fogão dela. Até hoje ela não esquece disso. Ô, dó. Aniversário de casamento do Eliseu e da Elaine amanhã. Oh, que legal. Aniversário da Tamires Helena Fernandes Moreira Tami. Ah, bom, agora sim. Aí A sim. Tami estava com dengue. Aí, Olha só. com dengue. Ó, espero que você esteja melhor, viu, Tami? Espero que você esteja melhor. Aniversário do Maurício Rissato, né? Amanhã também, ou essa Dia semana? 16, dia 16. Do Cleverton, dia Ah, o 16. Cleverton, Do terça-feira. Diogo e da Jordana de casamento, dia 19. Da Jordana, dia 19. O Diogão postou uma foto dele, todo apaixonado lá. Legal. Minha cunhada é uma santa, né? Não, isso aí. Aí é com a sua família, É Carlão. uma santa. Minha cunhada é uma santa. Se lá no céu tiver duplex, a Jordana tem um garantido de frente pro trono e o Diogão vai lá pra... Né? Né? Chega, daqui a pouco nós vamos arrumar confusão. Desculpa aí. Vamos orar pelos pastores que a gente já está falando É demais. isso aí. Né? Mas é bom comemorar, né? É bom, É isso aniversário e tal. E vai ter bolo hoje aqui. É mesmo. Vai ter bolo daqui a pouquinho aqui. Então, você não vai comer, mas dessa vez é só nós aqui. Isso aqui é muito lindo, né? Porque isso aqui é amor de Deus para com as nossas vidas. Assim como o Senhor nos deu famílias, né? Família terrena, É. pai e mãe, que são para nos abençoar, para nosso cuidado, o Senhor também nos deu a sua igreja. É, família grande, né? Família na qual nós todos somos irmãos. E nessa grande família o Senhor nos deu pastores. É. Jeremias diz que é segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Então, se tiver reclamação, tem que ser na oração, né? Reclama pro nosso chefe. Reclama pro Senhor lá. Reclama pro nosso chefe. É, o Supremo Pastor. Legal. Mas isto é amor e cuidado É isso de mesmo. Deus para com a minha vida, para com a sua vida, com as nossas vidas. Uhum. Então, eu gostaria que você aí, que tem sido abençoado também por pastores, né? Esses pastores aqui e outros pastores, tantos que nós lemos, né? Que abençoaram a sua vida e muitos outros, eu tenho certeza que tem outros, né?
Então você estende a sua mão, né, como um símbolo de que você louva ao Senhor pela vida desses homens e que você vai continuar orando pelas suas vidas, né, para que nós estejamos sempre debaixo do temor e da direção do nosso Deus. Amém. Vamos fazer isso juntos? Amém. Vamos ajoelhar? Sim, vamos. Pai querido, nós queremos estender a Ti o nosso louvor, as nossas ações de graças. É verdade, Senhor. Por causa do Teu tão grande amor, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a igreja do Senhor, essa família tão bonita, Pai. Obrigado, Senhor. Na qual nós podemos desfrutar da comunhão, nós edificamos uns aos outros, nós nos desafiamos também uns aos outros no perdão, no amor, na compaixão. É verdade. Isso é tão bom para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, porque no meio da Tua igreja o Senhor deu tantos dons e tantos talentos, ó Deus, e nós temos visto isso na comunhão da Tua igreja, no convívio. Agora, nesse tempo, de uma forma tão especial, o Senhor tem demonstrado esse carinho, esse amor, nos dando, ó Deus, nos cultos infantis, pessoas tão talentosas, ó Deus, Obrigado, para pastorear as nossas crianças no amor do Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado por essas vidas que o Senhor é que chama, é o Senhor que capacita, sim, é o Senhor mesmo, ó Deus, que direciona. É verdade, Pai. Eu quero Te louvar, Pai querido, em especial aqui pelo pastor Elias e pelo pastor Cacá. Obrigado, Senhor. Esses irmãos queridos, amigos, ó Deus, de ministério, na qual eu tenho aprendido tanto. E eu sei que os meus irmãos, a Tua igreja também, têm aprendido tanto com esses homens. Obrigado, Senhor. Que o Senhor preserve, Pai querido, a vida deles, as suas famílias, esposa, amém, filhos, ó Deus querido. De tal forma, Pai querido, que o coração deles, a mente deles possa estar, ó Deus querido, sempre, ó Deus, pensando no Teu reino, amém, pensando, ó Deus, em ganhar almas para o Senhor. Assim seja, meu Deus. Ó Pai querido, o meu pedido, o meu clamor ao Senhor é que o ministério deles seja tão abençoado, ó Pai, que cresça e que se multiplique de tal forma que sejam incontáveis, ó Deus, as bênçãos e as pessoas que se rendam a Ti por intermédio de suas vidas, Pai. Deus. Meu Senhor querido, eu quero também estender esse clamor e esse louvor a Ti, amém, meu Pai, pela igreja do Senhor, por tantos pastores que passaram em nossas vidas, desses meus irmãos que estão clamando do outro lado, desses meus irmãos que estão aqui junto conosco nesse tempo, louvando e bendizendo ao Senhor. Amém, meu Tantas Senhor. vidas, ó Pai, que o Senhor nos concedeu para pastorear, para cuidar de nós. Jesus, Pai. Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor seja sempre abundante com esses meus queridos irmãos, Pai querido. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue, ó Deus, frutificando o ministério de cada um deles. Amém, meu Senhor. E dando para todos nós, meu Senhor, a sabedoria do Senhor para cuidar do rebanho que pertence ao Senhor. É verdade, Pai. Dá-nos, ó Deus querido, como o Senhor mesmo disse na Tua palavra, o coração do Senhor. Amém, Senhor. O coração que é cheio de amor, que é cheio de compaixão. E o Senhor é o nosso supremo pastor e no Senhor nós aprendemos a como ser pastores segundo o Teu coração. Oh Deus, é verdade. Recebe, meu Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa gratidão em em nome de Cristo Jesus. Amém, Amém, meu Senhor. Amém. Amém, Deus. Amém. Obrigado, viu, gente, por vocês estarem conosco hoje, cultuando ao Senhor. Muito obrigado, viu? Também muito obrigado por tantas manifestações da parte da igreja nesse dia do pastor que eu recebi. A palavra deles é deles, eu recebi bastante e eu sou muito grato por todos vocês, tá bom? Eu também quero agradecer aos irmãos pelo carinho, por já me considerar um pastor, e de fato eu estou na jornada aqui junto da equipe pastoral, mas ainda estou no seminário, ainda tem muitas etapas para vencer.
Ainda Mas vamos eu fazer o louvo a Deus. concílio dele ainda. Mas eu louvo a Deus por essa caminhada tão abençoadora, e na qual eu tenho um amor, eu tenho uma paixão. E eu louvo ao Senhor pela vida da igreja, pela sua vida, pela vida dos meus queridos pastores. Amém. Que Deus te abençoe. Pastor. Obrigado, gente. Aqueles que me mandaram um recado bem carinhoso, né? É gostoso demais sentir que a gente não fica sozinho nessa jornada. Né? Que a gente tem gente que ora por nós, Uhum. que se preocupa com a nossa família, que de verdade. vez em quando manda um recadinho pra gente. Né? Obrigado por sentir esse carinho, viu? Estamos juntos nessa jornada da fé aí. Amém, amém. Quarta-feira, Quarta-feira, tempo de esperança, às 20 horas. quinta e sexta. Nossas células, gente, vamos lá, firme e forte. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma gratidão especial ao nosso pessoal da técnica lá. Você sabe quando assim vai começar o culto e a transmissão cai? Aí trava, né? Aí a turma fica em pânico, né? Então, ao Alex, ao Giovanni, a Eva, a Eide, a Cris, né? Que está lá em cima, Regiane. a Regiane, e também o pessoal que se valeu do Luiz, do Gilmar. Obrigado pela força de vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Canta com a gente, encerra esse tempo de culto louvando ao Senhor conosco. Vamos lá. Não há outro Deus como o Senhor é. Quem é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno, está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti, está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Não há outro Deus como o Senhor é. E é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti, está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. Levantar as nossas mãos ao Rei.
existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, pois tudo vem de ti, está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra, tua grandeza incomparável é. Levantadas nossas mãos ao rei, tua beleza inigualável é. Glória e honra ao rei, tua grandeza incomparável é. Levantadas nossas mãos ao rei, tua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, pois tudo vem de ti, está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Deus abençoe vocês. Boa semana.